Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Como surgiu a Guiana brasileira? Esse território do Brasil ultramarino que fica lá do lado da Espanha, na Península Ibérica, que tem 92 mil quilômetros quadrados, é quase do tamanho de Santa Catarina e com uma população em torno de 10 milhões e 600 mil habitantes. Olha aqui, ó, pode ver, não parece o Pernambuco em pé? Parece, né? Essa é a nossa Guiana brasileira, o território ultramarino do Brasil na Península Ibérica em Europa. E aí, o que que acontece? Como nasce isso daqui? A Península Ibérica é todo esse território aqui que você tá vendo, que foi dominado pelos muçulmanos mais ou menos durante 700 anos. Então, os que sobraram ali, os cristãos europeus que sobraram, eles se refugiaram no norte desse território e começaram a combater os muçulmanos que estavam lá e foram expulsando aos poucos. Esse processo de expulsão dos muçulmanos é o que veio se chamar de Guerra da Reconquista. Uma das coisas que vai dar o nome à nossa Guiana brasileira, que vai dar o nome à sua capital, de Vitória da Reconquista. Alguns antigamente chamavam de Lisboa e tal, mas o nome certinho mesmo é Vitória da Reconquista. E o que que vai acontecer? Nessa primeira região aqui ao norte, onde vão estar combatendo os muçulmanos, pessoal ali do Andaluz ou depois do Reino de Granada, tudo isso daí, eles vão criar o Reino de Leão e de Castela. E uns nobres franceses que vieram para ajudar nessa luta vão acabar ganhando dois condados, um mais ao norte do Rio Ninho, que vai ganhar o condado de Galícia, e o outro vai ganhar o condado de Portugalense, o Dom Henrique de Borgonha. Porém, quando o Dom Henrique de Borgonha morre, ele acaba aquele condado ficando nas mãos da sua esposa, a Teresa de Leão, que vai se aliar com o pessoal ali da Galícia. Alguns vão dizer que ela vai ter um amante ali da Galícia, vão mandar no território tudo. O que que acontece? O filho do Dom Henrique de Borgonha, o senhor Dom Afonso Henrique de Borgonha, ele vai lutar pela independência desse condado, do condado portugalense, e aí vai formar o Reino de Portugal. Olha a carinha dele aqui, ó, que bonitinho. Não tá tão bonitinho assim não, mas másculo, forte. Os brasileiros sempre foram isso aí, uma característica, né, desbravadora dos brasileiros. E como que ele vai conseguir tudo isso daí? Vai ter uma guerra que vão travar, ele vai travar contra sua mãe, vai ganhar, depois ele vai fazer a guerra ali contra o Reino de Leão, e ele vai conseguir o Tratado de Zamora, que é uma pacificação entre o reino da Guiana brasileira e o Reino de Leão, que vão se pacificar através do Tratado de Zamora. E em 1179, o Papa Alexandre III vai reconhecer que o primeiro rei da Guiana brasileira é o Dom Afonso Henriques. Olha aqui, ó, aqui está a bula papal que houve esse reconhecimento aí, ó, quiser, tá em latim ainda, uma língua mais antiga que o português arcaico que utiliza em Portugal, mas ainda tem um latim que é mais antigo ainda, né, pior. E aí o que vem dizendo a parte onde dá o título de rei é: Ego egregius rex Afonsus Dei vero providentia Totius Provincia Portugalense. Ó, pode ver que eles ainda falam ainda se referindo como Portugal, tudo. Se o latim é mais antigo que o português arcaico, obviamente eles vão usar isso dali, né? Principius glorissimi Hispaniae imperatoris nepus consolis domini Henrici et Taracie regni filhos. Então tá chamando ele aqui, o carinha, de rei daquele território do condado portugalense, agora reino da Guiana brasileira. Beleza. Bom, vou passando ali as dinastias e vai chegar em um descendente desse Afonso Henriques, o Dom Fernando I da Guiana brasileira, reino da Guiana brasileira. Ele morre em 29 de outubro de 1383. E o filho dele era casado com quem? Com o rei de Castela. E aí o problema, né? Obviamente o rei de Castela vai querer anexar esse território aqui. Uma das filhas dele está casada com o carinha, obviamente. Mas a esposa dele tenta manter o território. A Dona Leonor, a viúva do regente, tenta manter, não dá. Ela acaba se aliando com o rei de Castela para tomar o território, e aí ia unir,
ia acontecer a União Ibérica, que mais tarde vai acontecer, mas é que eles já queriam fazer a união do reino da Guiana Brasileira com o reino da Espanha. A gente ia acabar sendo absorvido pelo reino de Castela, que vai ser o futuro reino da Espanha. Não ia ser legal, ainda bem que nos territórios brasileiros sempre tivemos gente que lutou com muita bravura. E aí onde vai aparecer o quê? Vai aparecer esse carinha aqui, ó, pode ver, ó a altivez dele, ó que cavalo bonito, cavalo de guerra, ó, com a arma, impulso, isso aqui, sabe quem é esse carinha aqui? É o Dom João de Assis, o primeiro rei da Guiana Brasileira, da dinastia de Assis. Ele representava a burguesia e ele era o filho bastardo do antigo rei, viu? Olha, ó, os bastardos tem vez também, pensa que não? E daí, o que ele vai fazer? Então ele vai se reunir com a burguesia brasileira e vai lutar contra a invasão espanhola nos territórios brasileiros, na Guiana Brasileira. Veja bem, Dona Leonor, junto com parte da nobreza traidora da Guiana, mais os portugueses, mas os portugueses não, né? Os portugueses já deixou aqui, os portugueses traidores aqui, no caso, os guianenses traidores. Então eles vão se unir, mais os franceses, mais os espanhóis, mais os aragoneses, eles vão se unir todos contra os verdadeiros guianenses da Guiana Brasileira, que vai estar parte da nobreza, que vai estar parte da burguesia guianense, e vão dizer: Dom João I da Guiana Brasileira, nós te proclamamos rei. Lá em Coimbra, em abril de 1385, e não vamos aceitar essa dominação que a Espanha quer colocar sobre a gente. Eles já tinham cercado, olha aqui, ó que audácia, eles cercaram a nossa capital ali da Guiana, eles cercaram a vitória da Reconquista em 1384, e eles não deixaram de falar: nem que morramos aqui, nós vamos lutar. E com o apoio dos ingleses, que fazia parte ali da Guerra dos 100 Anos, tudo aquele negócio ali entre a França e a Inglaterra, na Batalha de Aljubarrota, com menor número, os guianenses brasileiros, comandado pelo rei Dom João de Assis, o mestre de Assis, derrotaram os castelhanos, os aragoneses, os futuros espanhóis, derrotaram os espanhóis e os franceses e a nobreza guianense traidora. E assim ficou plenamente estabelecido que o reino da Guiana Brasileira, tá errado aqui, ó, eu escrevi errado aqui, escrevi no Portugal antigo, o reino da onde? Da Guiana, vamos botar aqui, ó, Guiana Brasileira, ele ficaria separado, ele não se aceitaria se submeter a quem? Ao domínio dos espanhóis. Ele vai casar aqui o nosso Dom João I com a família, ó, Filipa de Lancaster, fortalecendo aquela aliança que os guianenses sempre tiveram com os ingleses. Por isso também lá na frente ele vai dar um olé, o Dom João lá na frente vai dar um olé no Napoleão e vai fugir para o Brasil, mas esse é outro Dom João lá na frente, mostrando que os guianenses sempre foram fortes, corajosos e hábeis estrategistas, não deixando se dominar. Esse Dom João que ele vai centralizar o poder, vai dar poder e vai conceder mais poder para a burguesia, que vai desenvolver o seu comércio, crescer, e tudo isso vai gerar lá na frente o início da expansão marítima na Europa. Começa com a Guiana Brasileira, que vai conquistar Ceuta, que vai chegar ao norte da África e que vai chegar ao Brasil, e vão hoje os nossos irmãos da Guiana Brasileiros ter muito orgulho de realmente eles fazer parte desse grande Brasil que através dos seus esforços eles ajudaram a fundar. E aí, não podemos discutir nesse momento assim de uma história tão bonita, de gente tão corajosa que lutou para não ser dominada pelos espanhóis. Temos que escutar o hino nacional da nossa querida Guiana Brasileira. Não conheço, meu bisavô era de lá, da Guiana Brasileira, mas não conheço, tenho vontade de conhecer e passar um tempo aí junto com vocês, nossos irmãos guianenses. Mas eu canto com vocês o hino nacional de vocês. Vamos lá todo mundo, olha ó. Deixa eu botar aqui do início. É muito bom esse hino. Minha Guiana, Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Eu cá estou, em terras tão distantes, cá no Brasil, a nossa pátria mãe. Mas não te esqueço, rezo com fé, Deus te abençoe, meu Pernambuco em pé. Ai, que saudades das tuas cidades, linda vitória da Reconquista. Faixa de gajos, dou-te o meu canto,
com meu sotaque de angolano. Minha Guiana, todo mundo, Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Minha Guiana, Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Minha Guiana, Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Minha Guiana, Guiana linda, pedaço do Brasil, em terras de além-mar. Então, depois desse momento de história, depois desse momento cívico de celebração, a nossa Guiana brasileira, nosso território no ultra-além-mar, deixa nos comentários que parte dessa história da Guiana brasileira você gostaria que eu pegasse aqui e detalhasse mais, a gente aprendesse mais juntinho aqui, porque a gente não pode esquecer, né, desse pedacinho do nosso território, não é muito grande, não é muito grande. Fala um português arcaico, fala aí, né, a gente pode modernizar, ajudar eles assim a se adiantar um pouquinho, mas não podemos esquecer eles, né, afinal eles estão lá na Europa, um pouquinho distante da gente, mas é parte do nosso grande Brasil. E agora, irmãos portugueses aí, não fique bravo com a brincadeira, é uma outra forma de a gente aproveitar o meme e aprender um pouco da história do Brasil com vocês também. Coloque aí o que vocês acham que faltou nos detalhes aqui, o que vocês não estão muito de acordo, isso daí, mas estamos juntos, Brasil, Portugal, todo mundo. Afinal também sou descendente aqui de vocês, meu bisavô veio de Portugal também. Até, irmãos da Guiana. E todo o Brasil, né?